Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a igreja com a gloriosa e perfeita paz que nós encontramos somente em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. A igreja pode se assentar, por favor, fiquem à vontade. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série que nós começamos há 2 semanas atrás, que é a série que nós vamos fazer em cima da carta de Paulo à igreja de Colossenses, né, no qual o tema é: o Evangelho é o suficiente. O Evangelho é o suficiente para nossas vidas. O Evangelho é o suficiente para a nossa caminhada. A gente, ao longo dessa exposição, nós vamos ver Paulo escrevendo para uma igreja, de primeiro mostrando quem é o autor do Evangelho, quem é o soberano sobre toda criatura. Depois nós vamos ver Paulo falando para a igreja e ensinando a igreja como caminhar junto com esse Senhor, junto com esse Salvador, junto com o nosso soberano. No domingo passado, pastor Rodrigo trouxe para nós aqui um título interessante e provocante. O título da mensagem do pastor Rodrigo foi Imerecidos. E aí ele explica o porquê, quando Paulo ele apresenta o que Cristo fez, o que Deus fez pela igreja, e nos coloca na condição de imerecidos para receber tudo isso. Hoje nós vamos falar de um outro tema. Hoje eu vou trazer para vocês, trazer para a igreja, o tema dessa mensagem como inigualável. Porque dos versículos 15 aos versículos 23, nós vamos ver Paulo apresentando para essa igreja Cristo e a obra de Cristo. E quando nós pegamos e lemos isso, não tem como a gente olhar para ele e não falar que o nosso Cristo, ele é inigualável. E a obra que ele fez na minha e na sua vida, que está em Cristo, também é inigualável. Então, por isso desse tema. Os versículos que nós vamos ler é dos versículos 15 ao versículo 23, carta de Paulo aos Colossenses, versículo 15 ao versículo 23. Enquanto os irmãos procurem nas suas Bíblias, aplicativos, mas também nós os temos no telão, eu gostaria de falar uma coisa para a igreja. Quando o pastor Rodrigo falou do desejo dele de fazer essas pregações expositivas, eu achei muito valioso e muito bom para a igreja. Nós temos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos protótipos de uma igreja, modelos de uma igreja. E um dos modelos de igreja que eu acho mais interessante é quando Deus, em sua teofania, ele aparece para Moisés na sarça ardente e fala para Moisés. E ali naquele momento nós temos um modelo de igreja. Ali naquele momento nós temos Moisés chegando na frente da sarça, que era a presença de Deus. A presença de Deus. Deus estava ali na sua teofania. Deus estava presente na frente de Moisés. Moisés sentiu Deus. Mas ele não foi abatido pelo fogo de Deus, mas ele sentiu a presença. E a outra coisa que nós vemos ali é que o direcionamento da igreja, o direcionamento de Moisés veio através da palavra de Deus. Então Deus aparece a Moisés, isso chama atenção, Moisés chega até a presença de Deus e Deus direciona Moisés. E é assim que deve ser uma igreja, irmãos. Nós estamos aqui clamando, pedindo pela presença de Deus neste lugar e nas nossas vidas, nas nossas casas. E nós temos que ser direcionados pela palavra de Deus. Então a pregação expositiva, ela nos traz isso. É um direcionamento mediante a palavra. Nós vamos falar versículos a versículos até acabar a carta de Paulo aos Colossenses. E isso é uma das formas mais práticas de edificar a igreja. Amém? Então, carta de Paulo aos Colossenses, versículo 15 a 23, Paulo fala assim para a igreja de Colossos: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele
Nele foi criado todas as coisas, seja céus e terra, sejam visíveis e invisíveis, sejam tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, para que em tudo nele se subsistam. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito de dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha preeminência. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo Ele feito a paz, através do seu sangue na cruz, reconciliastes todos consigo mesmo. Essa é a primeira parte desse que Paulo escreve para a igreja. E essa parte está falando de quem é Cristo. E agora a segunda parte, ele vira o canhão para nós, para a igreja. E os versículos de 21 ao 23, Paulo direciona a igreja. E eu gostaria de fazer um exercício à igreja aqui. Eu vou ler na primeira pessoa. Eu vou fazer essa leitura na primeira pessoa, e eu gostaria que vocês me ajudassem, repetissem. Então no versículo 21, na primeira pessoa está: e eu, que em outro tempo era alienado e inimigo, em minha mente, pelas minhas obras más, agora, contudo, fui reconciliado. Gravem isso. Nós temos manias de ler a Bíblia e passar correndo, mas esse é o tipo de reflexão que nós temos que trazer para nós mesmos. Quem éramos nós? E Paulo continua: e vós, no corpo da sua carne, versículo 22, pela morte, para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos, se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, diante de uma verdade tão tremenda, diante de uma verdade tão profunda, eu me sinto pequeno e incapaz de falar, Senhor. Mas eu sei que o mesmo Espírito que inspirou Paulo para escrever essa verdade para as igrejas, é o Espírito que vai tocar em nossos corações nesse momento e nos trazer a profundidade disso, Pai. Senhor, que o Espírito Santo venha abrir os nossos corações, e que essa semente que está sendo plantada nesse momento, Senhor, venha crescer e venha gerar frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós refletimos sobre a profunda verdade que nós somos imerecidos mediante o que Deus fez por nós. E nós vemos Paulo mostrando para a igreja que nós fomos qualificados a participarmos da herança. Depois Paulo nos mostra que nós somos libertos do império das trevas. Então nós não fomos só qualificados, mas Paulo nos tirou do império das trevas. E depois ainda, Deus ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, no qual Cristo. Então nós fomos qualificados para recebermos a herança, nós somos libertos do império das trevas e nós fomos transferidos para o reino do Filho do seu amor. Bom, depois que nós escutamos isso, eu acredito que seja natural se eu e você fizermos algumas perguntas, alguns questionamentos. Ok, eu fui então transferido para o reino do Filho de Deus. Mas quem é esse Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Segunda pergunta:
Eu estou salvo dentro desse reino, de fato eu estou salvo lá, porque eu fui transferido para lá, mas de fato eu estou salvo lá dentro? Terceira pergunta: e nesse reino eu sou sustentado? Quem me sustenta nesse reino? Quem sustenta a minha salvação nesse reino? E agora, a partir desses versículos que nós acabamos de ler, Paulo nos mostra de forma sublime. Ele nos traz a resposta de forma sublime, mas não com uma resposta simples. Ele converge os nossos olhos, ele muda a nossa visão. E para nós entendermos essa resposta, para a gente ter segurança mediante a tudo isso, eu tenho que passar a não olhar mais para a obra que foi feita, mas para o autor da obra. Eu tenho que parar de olhar para as bênçãos que eu recebi e olhar para quem é o abençoador. Eu tenho que parar de olhar para a minha salvação e ver quem é que me salvou. E quando eu começo a olhar e eu leio vendo quem é Cristo, eu entendo que a minha segurança não está no que eu tenho ou no que eu sou, mas está naquele que me resgatou. E é isso que Paulo quer trazer para essa igreja, e é isso que essa palavra traz para nós hoje. A sua segurança, meu amado, a sua segurança não está em quem você é ou em quem você tem. Ela está em quem te resgatou. Eu não sei o que você está passando, mas a sua segurança está em quem te resgatou. É para Ele que você tem que olhar, é para Ele que você tem que clamar. Não sei se está indo bem, se está indo mal, não sei como está, mas a nossa vida só tem sentido quando nossos olhos estão fitados para Cristo. Quando nós nos damos o luxo de fecharmos os nossos olhos ou fitarmos os nossos olhos em qualquer outra coisa nessa caminhada que não seja Cristo, nós estamos fadados a nos preocuparmos, a andarmos inseguros, a perdermos o nosso senso de identidade. Então é para Ele que nós temos que olhar. É para Ele que Paulo convida que nós olhemos. Nessa passagem o apóstolo apresenta uma das declarações mais cristológicas da Bíblia. Então na Bíblia, em poucos momentos nós vamos ver uma declaração tão cristológica de quem é Cristo e para que Ele veio para essa terra. E Paulo, ele nos mostra um Cristo que não é somente um homem extraordinário. Ali, quando os colossenses ouviram falar de Cristo e foram salvos por Cristo, eles não tiveram contato com Cristo e o tempo foi passando e a ideologia mundana, a ideologia da época começa a entrar na igreja e talvez Cristo começa a diminuir para essas pessoas. Talvez a visão delas de quem é Cristo comece a diminuir. Então Paulo ele mostra para a igreja de Colossenses que Cristo não é somente um homem extraordinário. Cristo não é somente um líder religioso. Mas Cristo ele é o todo-poderoso, soberano, glorioso e resgatador. E eu acho que a igreja pode dar um glória a Deus por isso. É esse que resgatou, é esse que me resgatou de um poço de lama, é esse que te resgatou. Ele é o criador de tudo. Quando nós olhamos para o dia de hoje, para o mundo de hoje, a gente vê que muitas pessoas estão cheias de inseguranças, medos. E não é de se estranhar, Quando o mundo, ele foca mais as notícias negativas do que as notícias positivas, isso já nos mostra como igreja qual é a cosmovisão do mundo. E nós como igreja temos que tomar cuidado com isso. Muitos hoje estão preocupados, inseguros com política. Muitos estão preocupados, inseguros com o que vai acontecer amanhã. Estão preocupados, inseguros com a economia. Estão preocupados, inseguros com a saúde do mundo, com a geopolítica do mundo. E está certo,
Temos que preocupar. Só que o que diferencia a igreja, o que diferencia aqueles que estão em Cristo é que a gente olha para isso, mas a gente não se espanta com isso. Nós olhamos para isso, mas nós não paralisamos por causa disso. Porque nós sabemos para onde nós temos que olhar de fato. E nós sabemos que no final de tudo, que já está tudo escrito, nós como igreja, que estamos nessa caminhada, nós temos um lugar de chegada. E o que nós temos que tomar cuidado, igreja, é que quando nossos olhos, quando a nossa visão de quem é Cristo diminui, a nossa fé enfraquece. Quando a nossa visão de quem é Cristo diminui, a nossa fé enfraquece. Mas quando a nossa visão de quem é Cristo é engrandecida, a esperança renova. A esperança se renasce. A confiança fortalece. E nós passamos a caminhar firmes. Não procurem em outro lugar motivo para sua fé restaurar, motivo para você caminhar firme. O único lugar, a única fonte é Cristo. Não se enganem com propostas vazias, não se enganem com propostas do mundo. O único lugar, a fonte interminável é Cristo, e é para Ele que nós temos que olhar, é para Ele que nós temos que confiar. Antes de Paulo mostrar para a igreja, a intenção de Paulo nesse texto, é que antes dele mostrar para a igreja quem a igreja é, ele mostra para a igreja quem Cristo é. Irmãos, Cristo é o cabeça da igreja. E é nele que nós temos que estar enxertados. Cristo fala lá em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aquele que estiver em mim dará muitos frutos. A igreja, ela tem que estar arraigada em Cristo, que é a videira verdadeira. Você e eu temos que estar agarrado em Cristo, que é a videira verdadeira. Quer dar fruto? Tá aí, Cristo falou: fique em mim, permaneça em mim, porque assim você vai dar muito fruto. É em Cristo que nós recebemos todos os nutrientes para uma vida saudável. Eu gostaria de já passar para o primeiro ponto aqui, dessa nossa reflexão. E o primeiro ponto, nós vamos falar dos versículos, nós vamos entrar um pouco mais nos versículos 15 e 16, né? Eu vou só reler o versículo 15 e 16 aqui, que fala: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O nome dessa primeiro ponto que nós temos que dar, não tem outra, é o Senhor da criação. Aqui Paulo está mostrando para esse povo, para essa igreja, que Cristo, ele é o Senhor de toda a criação. Assim como João fez no seu evangelho logo no início, quando ele começa o evangelho já impactando muitos ali, falando assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que Paulo está mostrando é que a minha existência, a sua existência só é possível por causa dele. É por ele e é para ele. Quando nós pegamos essa parte, nós lemos, nós entendemos que nada nesse mundo existe fora de Cristo. Pensa em alguma coisa aí, irmão, o mais estranho que possa ser. Coisas boas, coisas ruins só existe porque Cristo assim permitiu ou criou. Aconteceu alguma coisa ruim, é porque Cristo faz ruim? Não, mas está dentro da criação dele, o homem que faz isso. Pensa em qualquer coisa que aconteceu no passado ou vai acontecer no futuro. Não vai acontecer e não aconteceu fora de Cristo. E aí nós, muitas das vezes, nos achamos autônomos suficientes para querer viver fora de Cristo.
Nós nos achamos autônomos e suficientes para pegar, deixar Cristo sentadinho aqui e viver as nossas vidas. Mas quando eu olho que Ele é soberano sobre tudo, não me resta outra coisa a não ser clamar para esse Cristo, que Ele não me deixe sair da presença dEle. Assim como Davi falou, não me deixe sair da sua presença. A nossa existência está em Cristo. Enquanto o mundo vive aterrorizado, enquanto o mundo vive com medo, nós, igrejas, nós sabemos que Cristo continua sentado no trono da graça. Ele continua no alto e sublime trono. Pega a pessoa mais poderosa nesse mundo, quem é ela perto de Cristo? Pega os maiores impérios ao longo da história, quem é esse império perto de Cristo? Pega tudo que vai acontecer pela frente, tudo que a Bíblia nos mostra que vai acontecer através de revelações, o que é isso perto de Cristo? Não é nada, se reduz a nada, se reduz a pó, porque Ele continua sentado no trono. E agora eu gosto de fazer exercício quando eu estou lendo a Bíblia. Eu queria convidar a igreja. Não precisem responder. Ele está sentado no trono da sua vida? É Ele que está guiando a sua vida? Porque o universo respeita Ele, o cosmo respeita Ele. Se Jesus gritar, toda criatura vai até Ele. Os pássaros, os répteis, os peixes, todas as criaturas param de fazer o que estão fazendo e vai até Ele. Só basta Ele gritar. E nós iremos. A nossa existência está em Cristo. Ele governa sobre todas as coisas de acordo com um propósito eterno. Jesus, irmãos, não é apenas um personagem histórico. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Cordeiro imolado, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o noivo que vai voltar e resgatar a noiva. Ele é aquele que todo o Antigo Testamento apontava. Ele é o único que pode preencher o vazio da existência humana. Somente Ele. E nós hoje como igreja, a gente pode gloriar o nome dEle, porque sabemos que através do seu sacrifício, Ele permitiu que eu, um pequeno, tão pobre, pudesse fazer parte desse reino. E você também. Abraham Kuyper, depende é um teólogo holandês. E ele falou uma coisa interessante. Lá para os idos de 1950, 60, ele fala bem assim: não existe 1 centímetro da história do mundo, não existe nem 1 centímetro de toda a humanidade em que Cristo não possa levantar e clamar: é meu, é meu. A nossa vida é dele, a nossa casa é dele, nossos filhos é dele, nossos pais é dele, o nosso futuro é dele. Agora o que eu tenho que saber é o seguinte: eu estou respondendo a esse chamado? Eu estou respondendo ao que Ele tem chamado? Eu estou de fato fazendo parte desse reino? Eu entreguei a minha vida por Ele, porque eu entendi que nada sou sem Ele? Nós temos que fazer essa pergunta, porque Ele é o soberano sobre todas as coisas. Temos que reafirmar a todo momento, e eu gosto de falar sobre isso. Nós temos Jesus, muitas das vezes, como Salvador, e de fato Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso resgatador. Mas nós como igreja, nós temos que saber que Ele não é só o Salvador das nossas vidas, Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Ele tem que ser o Senhor das minhas decisões, das suas decisões. Ele tem que ser o Senhor da minha casa, Senhor da sua casa, Senhor dessa igreja. Ele tem que ser o Senhor
E quando a gente faz esse exercício, nós chegamos ao entendimento de Paulo. Por isso que quando Paulo escreve as suas cartas, ele fala com tranquilidade: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou senão, quando ele fala bem assim: para mim, morrer é lucro, mas viver é Cristo. O que ele está falando com isso? Para mim, se eu morrer agora, eu vou estar em um lugar muito melhor, eu vou estar ao lado de Cristo. Mas enquanto eu viver, minha vida só faz sentido aqui se estiver em Cristo. Então eu não sei quais os planos que você tem para a sua vida. Uma coisa eu vou falar, e eu não sou profeta, não estou falando uma profecia, não. Estou falando algo bíblico. Não sei quais os planos que você tem para a sua vida, mas se estiver fora da vontade, se estiver fora de Cristo, tende a dar errado. Tende a dar errado. Coloque os seus planos de acordo com a vontade de Cristo. Coloque os seus planos no entendimento que nós temos de qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Segundo ponto, nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 18, somente a parte A. Segundo ponto, nós vemos então que Ele é o soberano. Ele é o Senhor de toda a criação. Segundo ponto, agora nós vamos ver o sustentador do universo. Versículos 17 e 18a vai falar bem assim: Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas se subsistem. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Aqui nós vemos Paulo mostrando para essa igreja que Cristo, Ele não é só o Senhor, não é só o Criador, mas Ele também sustenta a sua obra. Ele é o sustentador. Todas as coisas nele subsistem. Todas as coisas nele são sustentadas. Nós temos aí, hoje em dia, se fala muito sobre a questão das questões climáticas, né? E nós como cristãos, nós temos nosso papel em cima disso também. Nós temos que deixar um mundo melhor para a próxima geração. Isso é o papel de cristão. Nós estamos evangelizando dessa forma. Se o mundo que nós estamos participando hoje, se nós deixarmos a casa arrumada para a próxima geração. Me lembrei agora da seleção do Japão, provavelmente nós vamos ver isso, que quando vai jogar, a torcida chega, invade lá a arquibancada e tal, mas na hora que sai, fica tudo limpinho, tudo no seu devido lugar. Nós como os cristãos, esse é o nosso papel também, deixar esse mundo preparado para a próxima geração. Mas não é esse ato meu que vai sustentar a próxima geração. Não é esse ato meu que vai fazer que exista a próxima geração. Se existir uma próxima geração, e eu creio que vai existir várias outras, é porque Cristo tem sustentado. Então, meu irmão, não fica preocupado se vai faltar comida, se vai faltar bebida, porque Ele mesmo já falou que essa não é a nossa preocupação. Ele mesmo já falou que essa não pode ser a nossa preocupação. A sustentação minha, a sustentação da sua casa, a sustentação dessa igreja, me desculpe dizer, não vem de você. Nós somos colaboradores. Nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus confiou em nós. Mas o sustentador mesmo é Cristo. O que sustenta tudo é Cristo. Então, às vezes nós nos alegramos, e nós temos que glorificar a Deus, ser gratos a Deus pelas nossas habilidades, porque é Ele que deu. Tudo que é bom vem do céu. Nós glorificamos a Deus pela nossa habilidade, pelos talentos que nós temos, pelo fato de podermos resolver situações, consertarmos situações e coisas, e prover situações. Mas ledo engano quando eu acho que isso está vindo de mim. Porque até mesmo a minha vida é sustentada, a minha saúde é sustentada, e mesmo da doença eu sei que Ele sustenta, e mesmo na falta eu sei que Ele sustenta. Nós temos o Salmo 23, que tem uma palavra ali que, quando nós vamos ver a etimologia hebraica dela, ela nos traz uma verdade muito mais profunda, que é quando nós falamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, a etimologia disso é: o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Porque falta, de vez em quando falta dinheiro para boleto,
Falta alguma coisa para a criança, falta coisas para nós, falta roupa, falta uma meia que não esteja furada. Mas ele não falta. E quando eu entendo isso, que ele, mesmo no meio do problema da tribulação, eu entendo que ele faz questão de estar comigo, eu ganho força. Sabe qual é uma das verdades mais tremendas que eu acho na Bíblia? E isso faz parte da nossa identidade. Nós falamos muito sobre a onipresença de Deus. Um dos atributos que são incomunicáveis de Deus, a onipresença. Ele não comunica esse atributo com a gente. Ele comunica o amor, a misericórdia, a paciência, dentre outros atributos, ele comunica com nós. Mas a onipresença faz parte de um dos atributos que não é incomunicável. E nós, quando olhamos para isso, a gente pensando, como assim? Deus está aqui agora, escutando a nossa igreja, está aqui, mas também está lá no Japão agora, também está na África, também está. A onipresença é isso. A onipresença não quer dizer que Deus é todas as coisas, isso é panteísmo. A onipresença quer dizer que Deus está em todas as coisas. Agora, isso é muito legal, mas quer ver uma coisa muito mais interessante? É quando nós falamos da imanência de Deus. E sabe o que é imanência, irmão? É quando você está lá lavando sua vasilha. Lavando vasilha não tem dishwash, né? Quando você está juntando as vasilhas para colocar na dishwash e clamando a Deus, e Ele está do seu lado, fazendo presente na sua vida. Isso é imanência. Um Deus que no Antigo Testamento se apresentou de forma grandiosa nas suas teofanias, abrindo o mar, coluna de fogo, o profeta orando e descendo a coluna de fogo e consumindo tudo, mandando um maná. Esse Deus que no Antigo Testamento se fazia presente de forma extraordinária, de forma gloriosa, no Novo Testamento, em Cristo, Ele se torna o Emanuel, o Deus conosco. Então aquele Deus da montanha agora caminha entre os discípulos. Mas não para por aí. Porque quando Cristo morre e tem a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, Ele deixou uma promessa: eu rogarei por um Consolador. E aquele Deus da montanha, que se tornou um Deus entre nós, agora para aqueles que estão em Cristo, o Deus está em nós, tabernaculando em nós. O Espírito Santo de Deus está dentro daqueles que estão salvos. Ele sustenta, Ele se faz presente. Ele não fez. Os deístas, que é um grupo de pessoas que acreditam em Deus, mas não como um Deus, como eu falei, um Deus que se faz presente, não um Deus que interfere pontualmente na história da humanidade, como nós vemos na Bíblia, mas eles acreditam em um Deus que criou todas as coisas. Nós chamamos de o Deus relojoeiro. Esse Deus dos deístas é o Deus relojoeiro. É aquele Deus, o que eles acreditam, que fez o relógio e entregou e nunca mais vai dar manutenção. Um Deus que criou algo e deixou lá. Mas nós, como igrejas, nós sabemos que não é assim. E eu desafio a qualquer um de vocês aqui a me falar que nunca sentiu Deus perto de você, que nunca sentiu Deus tomando conta de você, que nunca sentiu Deus confortando, consolando vocês, eu, nas tristezas, na angústia. Eu desafio a igreja a falar que nunca sentiu. E sabe por que Ele não se faz mais presente? Sabe por quê? Porque nós estamos ocupados demais. A nossa agenda está muito cheia às vezes. Eu tenho falado que uma das coisas que o diabo mais quer tomar do crente é o tempo. Se ele tomar o tempo do cristão, tranquilo. Toma o tempo, não sobra tempo para fazer mais nada. Não sobra tempo para fazermos aquilo que nós somos criados para fazer, que é glorificar o nome de Deus. Quando nós conhecemos o nosso Rei, sabemos que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26, Jesus falando isso para nós. E essa passagem aqui fez parte da minha vida em alguns momentos. Ele fala bem assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestes as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves do céu?
o Cristo soberano, Senhor sobre toda criatura, sobre toda a criação, é o mesmo que sustenta a igreja, é o mesmo que sustenta aquele que está dentro dos caminhos dele, aquele que é salvo. Por isso que nós temos que nos voltar para Cristo o mais rápido possível. Eu acredito que todos aqui já tiveram a experiência com Cristo face a face. Já teve aquele momento de metanoia, em que abandonou tudo e se voltou para Cristo e entregou a sua vida para Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Mas se não tiver, irmãos, irmão ou irmã, faça isso, faça o mais rápido. Faça o mais rápido. Porque Ele, além de ser o Criador, Ele sustenta. E é nele que nós vamos conseguir achar suprimentos, nutrientes. A nossa existência está nele. Ponto 3. Ele é o Senhor, ponto 1. Ele é o sustentador, ponto 2. No ponto 3, versículos 18b a 20. Ele é o primogênito dos mortos. O primogênito dentre os mortos. E eu vou ler aqui para vocês, que fala assim: ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo feito ele paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Aqui nós temos Paulo repetindo uma frase que ele começou o versículo 15. Ele está repetindo aqui que ele é o primogênito. Então ele começa falando que ele é o primogênito de toda criatura, no versículo 15. E aqui ele fala que ele é o primogênito dentre os mortos. E aqui eu gostaria de pedir um momento só para explicar algo que às vezes nós podemos confundir. Quando Paulo fala que ele é primogênito dentre todas as criaturas, não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado. Esse primogênito aqui não está dizendo a respeito a uma questão cronológica. Ele está dizendo a respeito de uma questão de direito. Porque o primogênito no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o que tinha direito a tudo, é o que tinha direito à herança. Então quando Paulo fala bem assim, ele é o primogênito dentre toda criatura, ele está falando bem assim, ele é quem vai ficar com a herança. É ele que é o que tem direito de toda herança. Então quando Paulo fala primogênito, no grego é uma palavra dificilzinha que se chama protótokos. Ele está falando que ele não é o primeiro a ser criado. Nós cairíamos em uma heresia se a gente pensássemos desse jeito. Ele é o que tem todo o direito da criatura. E quando ele fala que ele é o primogênito dentre os mortos, não quer dizer que ele morreu, foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Nós estamos no Antigo Testamento, a pastora Natália pregou aqui sobre a viúva, em que o filho dela morreu e o profeta foi lá e orou e ele ressuscitou. Então, isso está no Antigo Testamento, não foi Cristo. Antes mesmo de Cristo morrer, ressuscitar, Lázaro morreu, foi ressuscitado. A filha a Tábita, que Pedro, através de uma oração, ressuscitou. Então você tem várias outras pessoas que morreu e ressuscitou. Cristo não foi o primeiro. Mas o que Paulo está falando aqui é que ele assume a primazia na nova criação, na nova criatura. Então ele é o primeiro que morreu e ressuscitou. É ele que assume a primazia em toda nova criatura. Então se eu e você nascemos de novo, se eu e você somos feitos novos, assim como Paulo fala, somos novas criaturas, ele tem a primazia sobre isso. Ele é o primeiro, é ele que abriu o portão, é ele que falou que ia subir e preparar um lugar para a gente. É ele que quando chegar aquele lindo dia, vai estar lá nos aguardando. É ele que vai estar com a mesa pronta. É ele que vai estar aguardando a sua igreja. Porque o nosso lugar, o nosso destino já está pronto. O que temos que fazer é mantermos firmes nessa caminhada. A morte e a ressurreição de Cristo continua sendo a maior mensagem de esperança da humanidade. Quer trazer esperança para alguém?
fala que um dia alguém morreu e ressuscitou por ele. Morreu e ressuscitou para salvar ele dos seus pecados. Morreu e ressuscitou para levar ele para uma eternidade de glória. Essa é a maior esperança que nós podemos dar para esse mundo. A cruz nos mostra que Deus transforma derrota em vitória. E ressurreição prova que Deus transforma a morte em vida. Então, o que para muitos é o fim, para a igreja é um encontro. O que para muitos é um fim, para mim e para você, é um encontro. E é isso que tem que nos trazer esperança. A igreja não pode ser uma comunidade de derrotados, irmãos. Nós somos sal, nós somos luz nesse mundo. Nós não podemos andar como derrotados. Nós temos que andar sabendo que nós somos mais do que vencedores naquele que nos resgatou. Então, independente do que você esteja passando, olha para o alto, olha para cima. Independente do que está acontecendo, não pare, continue a caminhada. Porque o que devia ser feito para que nós pudéssemos ser vencedores já foi feito. E não foi por minha mão nem sua mão, foi feito por Cristo. E o sacrifício dele é perfeito, o sacrifício dele é eficaz. Não podemos andar derrotados nesse mundo, porque uma igreja derrotada não consegue ser luz, não consegue ser sal. Olhamos para o alto, olhamos para Cristo e sabemos quem nós somos e para onde vamos. Esse é o convite que Paulo faz para essa igreja, e é o convite que essa palavra traz para a gente. Ponto 4, nós vamos ler o versículo 21. E o ponto 4 é quem nós éramos em Cristo. E nós fizemos aquele exercício. No ponto 4 está escrito assim: e vós, que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Irmãos, eu não sei vocês, mas um trecho da Bíblia como esse é uma mistura de trazer uma pancada e refrigério. Por isso que nós temos que amar a palavra de Deus. Porque um texto igual a esse, primeiro nos mostra quem nós éramos. Mas no mesmo momento, ele nos mostra onde nós estamos agora. E eu confesso para vocês que toda vez que eu começo a pensar na minha vida, eu não consigo achar motivo por Deus me amar. Eu não consigo achar motivo para ele me amar. Não sou bonito, não sou tão gente boa como minha filha fala, famosinho. Não tem nada em mim que Deus pudesse olhar e falasse assim: eu quero amar esse sujeito. E nós vemos aqui em Colossenses, mas em todas as cartas de Paulo, um padrão, e eu acho necessário trazer esse padrão dessas cartas, porque Paulo, quando ele vai anunciar o evangelho, antes de trazer as boas novas, antes de anunciar o evangelho, ele traz uma coisa que todos nós temos que saber, ele traz uma coisa que todos nós temos que lembrar de vez em quando, ele traz a má notícia, porque a boa nova, o evangelho só é eficaz se antes eu tenho a má notícia. E a má notícia Paulo escreveu aqui: antes vocês eram inimigos. Antes vocês eram inimigos, vocês eram estrangeiros, e as obras de vocês eram más. Essa é a má notícia. Deus não acharia nada de bonito na gente, ou nada que eu pudesse fazer que ele olhasse: está qualificado. O que fez ele fazer isso foi o sacrifício do seu filho. De vez em quando a gente gosta de falar: eu gosto de pregação que dá pancada, tal, porque aí revigora o crente, faz o crente ficar. Isso aqui é pancada, irmão. Isso aqui é pancada, e das feias. Isso aqui é pancada. Não tinha nada em mim que Deus pudesse fazer com que ele gostasse de mim. É o filho dele, o sacrifício do filho dele é que fez com que eu fosse resgatado, qualificado, libertos do império das trevas e colocado no reino do Filho do seu amor. Não é nada meu, por isso a obra dele é inigualável. Eu confesso que a notícia má sempre me faz refletir quem eu sou.
E isso me traz uma sensação de que eu não fiz nada para merecer. Agora eu vou viver para Ele. Agora eu vou viver para esse Cristo. Agora eu vou entregar a minha vida, cada caminhada, cada pensamento para Ele. Erro no meio do caminho? Erro. E erro bastante. Mas eu volto meus olhos para Cristo. Porque quando eu olho para uma notícia, eu vejo que eu não era merecedor de nada. E é isso que a igreja tem que pensar. A igreja hoje está no reino, mas por quê? Porque Cristo te salvou. Cristo te resgatou. Ponto 5. O que Cristo fez por nós? Então nós temos, ponto 1, Ele é o Senhor da criação. Ponto 2, Ele é o sustentador da criação. Ponto 3, Ele é o primogênito dentre os mortos. Ponto 4, quem nós éramos antes. E ponto 5, o que Cristo fez por nós. Ponto 5 está do versículo 21 ao versículo 23, versículo 22 e 23 fala assim: no corpo da sua carne, pela morte, para nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dos olhos, se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Um dos grandes desafios da igreja contemporânea, um dos grandes desafios do cristão hoje em dia, é pegarmos um espelho ou pegarmos e viajarmos para dentro de nós mesmos. Quando nós fazemos isso, como eu falei, a gente entende a má notícia. Mas também tem outra situação, mesmo salvo, mesmo fazendo parte desse reino, costuma eu não entender a minha identidade. E a reconciliação de Cristo, a reconciliação de Jesus com a humanidade, com o cosmos, com tudo e conosco, a coroa da criação, ela nos traz algo que, por isso que a obra dele é inigualável, ela nos traz algo que nós mesmos às vezes não nos achamos merecedores, porque agora a reconciliação dele nos coloca na frente de Deus, como santos. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para santo. Santo não é uma moral impecável não, tá? Santo não é uma moral impecável. Talvez eu vou escandalizar você. Até o dia que Cristo voltar, você não vai conseguir bater todos os requisitos não, tá? E essa é a graça. Essa é a graça. Porque eu sei que eu não vou bater, por mais que eu vou procurar me apresentar reto, firme, eu sei que em algum momento talvez eu possa não causar espanteza para Deus, mas eu posso decepcionar Ele. O que acontece é que eu olho para Ele de novo, eu levanto, eu tiro a poeira do meu corpo e eu continuo firme. Santo não é uma moral inatingível, santo é separado. Então, quanto mais separado você está das ideologias do mundo, quanto mais separado você está da vontade da carne, quanto mais separado você está de tudo aquilo que vai te atrapalhar a ter uma caminhada com Deus, mais santo você é. Está vendo que não é sobre moral? É sobre posicionamento? É sobre decisão? Eu não quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte do arraial de Deus. E o dia que eu tropeçar, eu levanto de novo. Eu continuo junto com esse povo. Eu continuo andando junto com esse povo, que não é perfeito, mas está olhando para quem é perfeito. Que não é 100% certo, mas está olhando para aquele que dá vida, para aquele que dá existência. Então, quando Paulo fala bem assim, olha, vocês colossenses são santos, ele não está falando que a igreja de Colossos era moralmente impecável. Ele está falando, vocês são separados. Perante Deus, pelo sacrifício de Cristo, vocês são separados. E ele fala mais, ele fala que vocês são santos, e ele fala irrepreensíveis, irrepreensíveis e inculpáveis diante dos olhos de Deus. A obra de Cristo, ela é inigualável, porque ela nos pegou e nos colocou de pé diante de Deus. Ela nos tirou de um lamaçal, nos colocou de pé
está nos limpando e vai nos colocar diante o trono da graça. Por isso a obra dele é inigualável. Por isso a obra de Cristo, ela tem que estar cravada em nossos corações. Nós não somos o que temos. Nós não somos as coisas materiais que temos. Nós não somos as bênçãos que recebemos. Nós não somos a salvação que recebemos. Nós não somos a obra de Deus em nós. Nós somos um povo que olha para o Criador e Autor de tudo isso. Essa é a essência da igreja. Essa é a essência do cristão. Essa é a sua identidade, irmão. Essa é a sua identidade, irmã. Não há nada nesse mundo que tem que fazer mais sentido na sua vida que isso, na minha vida do que isso. Não há nada nesse mundo que tem que ocupar as nossas mentes, ocupar os nossos afazeres mais do que isso. Se nós não nos regozijarmos na obra, no que Ele fez para a gente, não nos regozijarmos nele, nós vamos passar uma vida de vazio. Fyodor Dostoiévski, um romancista russo, certo momento ele escreveu em uma das suas obras uma frase que é bastante conhecida, e ele retirou de Eclesiastes, e ele fala bem assim: existe um vazio no homem, em que só Cristo pode preencher. Existe um vazio no homem, em que só Cristo pode preencher. Convido você a preencher esse vazio com Cristo. E para terminar, eu gostaria de fazer uma leitura, que está em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir dos versículos 37. Romanos 8, a partir do versículo 31. E está escrito assim: o que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também todas essas coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem o condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos, ou em algumas versões, vencedores, através daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as que estão por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem toda criatura, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, Ele é soberano sobre tudo, e por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua. O convite que Paulo faz para a igreja de Colossos, e que esse texto faz para nós, é um desafio, na verdade. Viva a sua vida por Ele, entregue a sua vida por Ele, esmague o seu eu, para que Ele cresça. Esmague a sua própria vontade. Quando eu falo isso, é uma vontade que não está de acordo com a vontade bíblica, para se entregar a Ele, porque Ele é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Amém? Gostaria de chamar a igreja para se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. O grupo de louvor já está aqui. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo não entendendo
o que o Senhor viu para querer nos resgatar, para querer criar uma humanidade que, caindo em seus pecados, estendesse a sua mão, nos retirasse de um lago de lama e nos limpasse, ó Pai, e nos colocasse perante o trono limpos, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque um dia, Senhor, lá naquela cruz, quando o Senhor estava para entregar a sua vida, o Senhor pode enxergar a sua igreja, Senhor. O Senhor pode enxergar a vida de cada um que estão aqui, ó Pai. O Senhor pode enxergar, Senhor, lá na eternidade, Senhor, que o Senhor não deveria ser somente o Criador, mas que para que nós pudéssemos continuar nessa caminhada, o Senhor deveria ser o nosso sustentador, Pai. Senhor, nós te agradecemos pelo sustento, nós te agradecemos porque hoje nós chegamos aqui vivo, ó Pai. Nós te agradecemos porque mesmo em situações que não são agradáveis, nós sabemos que o Senhor está conosco, nós sabemos que a sua mão forte nos segura, nós sabemos que você está nos cobrindo, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que independente das circunstâncias, ó Pai, o Senhor tem preparado um lugar para nós, para a sua igreja, ó Pai. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue confrontando a sua igreja, porque é somente através do confronto que nós como igreja voltaremos a olhar mais e mais para Ti, ó Pai. Que o Espírito Santo venha nos trazendo essa identidade mais e mais de quem nós somos em Cristo Jesus, ó Pai. E nós sabemos através da Sua palavra que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e nós podemos nos virar para o alto e clamar: Abba, Pai. Nós podemos virar para o alto e falar: Pai, obrigado. Pai, me ajude. Pai, esteja comigo. Pai, me espere que eu estou indo. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém.